Seja bem-vindo ao Pode Sim. Eu sou o professor Mauri e nesse episódio a gente vai falar sobre planejamento, mais especificamente aí sobre as tendências de tecnologia para 2026. Para esse episódio eu recebo aqui dois convidados, o Rogério Anunciata, que é gerente de TI da Prestex, e também o Ricardo Morali, diretor de TI aqui da Simpress. Rogério, Ricardo, Morali, desculpa, sejam bem-vindos ao Pode Sim. Obrigado, Mauri, prazer estar aqui. Obrigado, cara. É um prazer aceitar esse convite aí. É uma honra estar aqui participando desse bate-papo nessa manhã. Sensacional. Antes da gente começar, eu queria saber se você pode apresentar um pouquinho da Prestex pra gente e explicar o que vocês fazem. Sim, claro. A Prestex é uma empresa de logística emergencial. A gente atua em território nacional. Atendemos o mercado B2B. E já temos 22 anos de consolidação de mercado aqui no Brasil. Quando eu falo logística emergencial, é um paradigma, né? Sim. Que todas as empresas costumam conhecer um pouco da logística em si. Um exemplo bem básico, onde é que a gente atua? É no caos. É onde a empresa está sangrando, é onde o caixa dela está sendo impactado. É aí que a gente entra. Você trabalha com uma malha definida? Não. A gente entende o teu lead time, entende a tua dor, a tua necessidade de negócio. A gente atua gerando eficiência e colocando o melhor da logística para te atender o teu lead time e não impactar a tua operação. Legal. E logística rodoviária, aérea? A gente trabalha com rodoviário, aéreo, é multimodal. Sensacional. Já são clientes da Simpress? Já. Bom, senão eu já ia fazer a ponte aqui, para vocês. Sensacional. Queria entender um pouquinho de vocês, como que é esse processo, né? Imagino que quem está acompanhando a gente aqui, principalmente a galera do mercado B2B, entende um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Estamos no final de 2025, aquele momento de entender quais são as perspectivas para 2026, fazer planejamento. Vocês podem compartilhar aqui com a gente um pouquinho de como que é esse processo para vocês? Se você puder começar dentro da Prestex, como que é esse processo de organização para olhar para o próximo ano? Sim, cara, eu acho que esse é um grande desafio de qualquer negócio, né? A gente, enquanto a máquina está rodando, ter esse olhar provocativo do que está rolando no mercado e o que se encaixa no nosso momento de estratégia de negócio. A gente vem ao longo do tempo se provocando muito enquanto a inovação, enquanto a automação, enquanto a IA, esses temas que rodam bastante o nosso mercado. E aí, o grande exercício que a gente está fazendo é o que encaixa no nosso momento, que vai gerar eficiência e que vai trazer valor agregado ao negócio. E, por sua vez, impactar o cliente, né? Ter aquela boa experiência para o cliente. Então, a gente está com essa movimentação boa, bacana, acho que bem calibrada agora. Alguns anos atrás, a gente teve algumas lições aprendidas de mirar uma tecnologia, às vezes, que não se encaixava no nosso momento e tentar trazer. A gente ajustou isso, calibrou essa rota. E eu acho que agora a gente está nesse momento de olhar as tendências e o que a galera está usando que gere valor para o negócio e que se encaixe na nossa operação. Faz sentido. E, Morali, me conta um negócio, porque a Simpress, ela tem o olhar interno, né? Ela tem que se preparar pro ano de 2026 dela mesmo, mas também tem que ter o olhar para o cliente, porque ela tem que estar preparada para atender as necessidades do mercado como um todo. Sim. Como que é esse trabalho aí de olhar para duas frentes? É interessante e sim, concordo com o Rogério também. No meu caso específico, eu tenho uma visão, a gente trabalha um plano diretor de tecnologia, né? Então, eu criei uma visão onde a gente quer estar daqui 3 anos, né? Então, essa visão está muito ligada também aonde, como área de negócio, pretende chegar. Então, a gente busca adequar primeiro entendimento onde a gente, como empresa, Simpress, quer estar, e aí adequar a tecnologia para suportar tudo isso, né? Então, eu sempre penso assim, um orçamento, todo exercício de orçamento é aquele exercício, vai, volta, corta, né? E obviamente ninguém tem um cheque em branco. Então, eu trabalho muito no conceito, primeiro uma visão um pouquinho mais alongada, para ter direcionador claro. Então, e depois a gente traz, para eu chegar lá em 3 anos, por exemplo, no primeiro ano onde eu preciso estar. Sim. E aí dentro disso a gente busca fazer os investimentos corretos nas dimensões corretas de tecnologia, né? Então, no plano diretor, para dar um exemplo mais prático, a gente separa aquilo que é modernização de infraestrutura, modernização de arquitetura, de tecnologia,
garantia de segurança e resiliência, inovação, pessoas, e a gente busca dar objetivos claros onde a gente quer chegar dentro dessas dimensões, e com base nisso, que está vinculado, né, como empresa no estratégico, e aí a gente faz os investimentos, porque, como eu falei, não é um cheque em branco, então você não consegue resolver todos os problemas em um ano. Sim. Então, quando você faz um planejamento um pouquinho mais a longo prazo, eu quero chegar lá, e aí como que você constrói o primeiro, o segundo ano para chegar, né? Isso que você está trazendo faz total sentido, né? Você ter um olhar, você cria horizontes, né? Isso. Você cria horizontes onde você quer chegar ao objetivo maior e os pontos, checkpoints durante o caminho para conseguir atingir esse objetivo maior, né? E ajuda a direcionar o próprio time nosso, né? Então, para os nossos gestores, coordenadores, quem está à frente de governança, quem está à frente de segurança, quem está à frente de infraestrutura, desenvolvimento de software, onde a gente pretende chegar. Então, a gente tem uma discussão ampla sobre isso, baseado, eu preciso atender esses requisitos de negócio, onde a Cimpress quer estar daqui 2, 3 anos. Então, para isso, a gente precisa cuidar de obsolescência de software, para não ser nada corrido, senão ele te consome o orçamento já no primeiro ano. Se você sabe que, por exemplo, daqui 3 anos eu tenho um software que está ficando obsoleto, eu já preciso me precaver no orçamento para o segundo ano, eu sei que isso vai me consumir uma boa fatia. Sim. Então é aquele negócio, né? Desinveste aqui, investe ali, para ficar dentro vai trocando a roda do carro conforme ele vai andando. Exatamente, é isso. Faz sentido, por favor. E o Morali trouxe um ponto bacana aqui para nós, que é 2, 3 anos, né? Eu acho que isso mudou muito, principalmente para nossa área de tecnologia, que acho que há uns anos atrás, muito se viu plano estratégico para 5 anos, 10 anos, 8 anos. Eu acho que isso começou a mudar, eu acho que principalmente por conta do efeito de evolução da tecnologia. Perfeito. A cada mês, a cada trimestre, a coisa acontece de uma forma tão rápida que se você não se inova, se você não corre atrás, você passa batido. E aí como é que a gente sustenta um plano a longo prazo? Então acho que isso foi se adaptando, principalmente na nossa área de tecnologia, a gente trouxe esse plano estratégico para essa visão de 2, 3 anos no máximo. O que é o longo prazo hoje, né? Isso. Exato. Eu trabalhei em startup também, aí era outra dinâmica. Sim. Então é semestral. Então você tem a luta do semestre para fazer um número. Então, assim, cada um tem que se adaptar ao seu cenário, mas eu sempre procuro ter. Você pega, por exemplo, uma área de infraestrutura de tecnologia. Primeiro você precisa entender onde você está e onde eu gostaria de estar. Putz, eu quero ser mais cloud, eu quero ser mais SaaS. Então, ok, onde eu estou? Então, eu preciso desenhar um plano para aquilo. Como eu falei, a gente não trabalha com cheque em branco, então não dá para chegar, infelizmente. E num ano você fazer todos os movimentos. Então, quando você discute isso com o time e mostra, a gente quer chegar aqui por causa disso, serão habilitadores para inovação, habilitadores para novos serviços que a gente vai prestar, fica mais claro para todo mundo. Então, por isso, nós vamos desinvestir talvez aqui para poder investir numa outra frente, né? Acho que isso dá clareza para todo mundo também. Não, bem legal isso. E Morali, por exemplo, dentro desse processo de Cimpress, você está falando do processo interno, tudo, mas a Cimpress, ela de alguma forma consegue colaborar com um cliente na hora de fazer esse planejamento dele para o próximo ano, no caso? Ele entende as necessidades, às vezes, de software que ele quer atingir, onde ele quer chegar por conta de tecnologia dentro do seu modelo de negócio, mas às vezes também tem que olhar para o hardware para dar condição disso acontecer. Vocês conseguem fazer esse planejamento em conjunto com o cliente? Total, eu acho que ali tem 2 grandes decisores, né? Quando vai contratar serviço, por exemplo, né, de hardware as a service, que é o negócio da Cimpress. Um está muito ligado ao diretor de tecnologia e outro ao CFO. Porque aqui tem um trade-off, né? Sim. Então você deixa de fazer investimento em CAPEX e compra daquele ativo, imobilizar e amortizar ao longo dos anos para poder pagar como serviço. Perfeito. E eu acho que isso é uma grande tendência, né? Para a gente que é de tecnologia. Sim. Alguns anos atrás a gente foi impactado pela nuvem. Sim. Pela famosa cloud. Sim. Então, antigamente, a gente comprava toda a infraestrutura de tecnologia, mantinha no nosso data center, e fisicamente você ia estar lá, olhar, né? Sim. E falar, nossa, na geladeira lá, né? meu rack, o cabeamento estruturado está bonito. E você até apresentava isso para cliente. E a gente fez todo o movimento para cloud. Sim. Então, hoje você não vai ver mais fisicamente, você usa como serviço, paga por uso. Então é totalmente natural que agora seja muito mais
simples o entendimento para quando você está falando, nossa, será que eu preciso comprar 200, 300, 500 notebook para trocar o parque e fazer todo esse investimento esse ano? Ou eu posso usar esse dinheiro e investir no meu core, no que gera valor para mim de fato, e eu colocar essas máquinas como serviço, né? E com a pandemia, o advento que a gente teve da pandemia e a aceleração do modelo híbrido de trabalho, acho que acelerou bastante. Sim. As empresas agora contratam em qualquer lugar do país. Você contrata em Porto Alegre, contrata em Recife. Como que eu coloco um dispositivo rápido para aquele novo funcionário? E quando dá problema, como que eu faço? Quando dá o suporte, né? Eu tenho que pedir para ele ir ao Correios, colocar o notebook, mandar de aqui, eu vou arrumar, vou mandar outro, e esse tempo parado? Então, acho que essa empresa aqui se encaixa perfeitamente para fazer aquele hardware as a service e manter operacional ao longo de todo o contrato, né? Com SLA, com tudo. Então, eu vejo um encaixe perfeito aqui, principalmente nesse modelo de trabalho atual que a gente está vivendo, de ser híbrido, né? Vamos dizer assim. E ser flexível, né? Acho que a flexibilidade ela faz tudo, né? E, Rogério, como que é esse olhar, por exemplo, para a tecnologia, né? A gente está falando de ter, sei lá, de 1, 2, 3 anos de planejamento, né? Mas aí, nesses 3 anos, por exemplo, a inteligência artificial, ela veio, ficou naquela situação, e aí e tal, e vai ser. A gente vive hoje um momento de inteligência artificial. Passamos pela cloud, né? Tem muita gente agora indo para o modelo híbrido, né? Trazendo parte para interno, mantendo parte em cloud. Tá dentro desse processo. Como que é para vocês se manterem atualizados, por exemplo, de como entender qual é a próxima tendência e estar preparado? Porque, pelo meu modo de olhar, né? Olhando de completamente fora, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? O negócio de vocês está muito ligado a dados, né? Vocês estão ali olhando para dados o tempo todo para ser eficiente, né? Como que é esse processo para vocês? É um grande desafio. Eu vou dizer que é um grande desafio. O nosso negócio, sim, ele está pivotado 100% em dados, né? Eu preciso tomar uma decisão rápida. A gente tem um serviço em específico, que é o Charter. Ele se resume em um fretamento de aeronave, onde a gente tem uma operação extremamente crítica e eu tenho 15 minutos para fechar essa operação com o cliente. Então, quando o cliente aciona a gente tem 15 minutos para dar a solução para ele, com preço, com operação fechada, com preparação para coleta dessa carga desse cliente. Se eu passar esses 15 minutos, eu estou fora do jogo. Então, dados ali é o nosso centro, né? O nosso core. Eu acho que IA, ela veio se evoluindo, acho que como toda tecnologia, veio como um brinquedinho, a IA chegou, vamos perguntar para ela, vamos ver se é inteligente mesmo, vamos ver o que ela responde. E eu acho que agora se passou um meio convencional das empresas de usar. Então a gente vem fomentando bastante o uso da IA, eu acho que combinada com outras tecnologias, principalmente Big Data, análise de dados ali, com automação de processo, para que a gente comece a gerar essa eficiência e usar dessas tecnologias. E eu acho que olhando um pouco para o futuro de tendência, tem muito... a IA ela vai evoluir, é certeza, né? Estão falando bastante de computação quântica, eu acho que isso vai levar um tempo ainda mais, eu acho que vai ser uma baita revolução que vai vir. E eu acho que você combinando essas tecnologias com IoT, com Big Data, com de repente uma computação quântica, cara, eu acho que o futuro aí vai ser magnífico, vai ser totalmente diferente. A gente vai deixar de tomar algumas decisões operacionais que essas tecnologias vão tomar, né? A gente vai deixar de exercer aquela função de escritório que a gente chama, porque essas tecnologias vão fazer essas funções. A gente vai focar muito mais na pessoa, em decisão estratégica, em olhar ali, com olhar para o negócio, como é que eu posso gerar eficiência, valor para o negócio e não ficar em tarefas repetitivas. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Criar novas soluções, né? Exato. É isso aí, o trabalho repetitivo, o trabalho braçal ali, não faz sentido você usar a sua força humana ali, né? A força de trabalho que é o seu maior custo, né? Sim. Por uma coisa que a máquina vai conseguir executar de maneira mais eficiente sempre, né? Então, eu acho que esse olhar, ele realmente faz total sentido. E quando você está ali executando, por exemplo, esse planejamento, né? Olhando para isso, eu acho que a parte que mais pega sempre é o budget, né? É a grana.
Como que é esse dia a dia, por exemplo, de criar esse planejamento ou definir, ou você tem aquela pessoa dentro da empresa que fala, não, vamos aumentar esse budget aí, dá pra aumentar, não, é sempre brigar, né? Isso é um sonho. Como que funciona isso? Você pode compartilhar com a gente? Claro, a Morale trouxe, não existe cheque em branco, por mais que é um sonho nosso ter em algum momento esse cheque em branco, mas eu acho que é muito, primeiro, alinhar o seu discurso, né? Olhar para os seus desafios, necessidades de negócio mais uma vez, e em vez de eu ir e dizer, pro board, eu vou precisar aumentar o meu parque de infraestrutura, eu vou precisar contratar uma solução de IA para rodar algum processo nosso dentro da empresa. Isso vai ser negado. Acho que conforme você vai mudando o teu discurso, ter um mapeamento claro do que você precisa, alinhado com a estratégia do negócio, cara, eu arrumei uma solução que vai gerar X% de aumento de eficiência do time, que eu vou começar a reter esse time, que eu vou começar a gerar engajamento para esse time, ou que de repente eu vou diminuir um percentual de churning de cliente que está saindo do negócio por uma falha de processo, por uma falha de automação. Então acho que alinhar o discurso, né, trazer uma visão saindo um pouco do tech, que o board está ali, ele não está preocupado na tecnologia, ele está preocupado com a eficiência e resultado que você vai gerar para o negócio. É isso. E aí, conforme eu acho que você muda essa ótica, o teu discurso, acho que a coisa começa a fluir melhor. E aí sim, planejamento, a famosa fatiar o elefante, né? Não queira colocar o trem todo de uma vez que vai dar ruim. Então, fatia o elefante, faseia ele, faz alinhado com o teu planejamento, que eu acho que é sucesso. Show de bola. E aí o ROI, né, acaba ajudando muito dentro desse argumento, né? Quando a gente chega pro board e tá falando de, olha, se a gente investir isso vai trazer esse retorno pra gente, né? Isso faz total diferença, né? E eu imagino que essa empresa, ela consiga trazer esses números de alguma forma também, né? Sim, acho que muito alinhado com o que o Rogério falou. A gente trabalha todo ano, né, a gente, mais metódico, assim, para esse tema, com direcionadores estratégicos do ano. Então, assim como o Rogério trouxe, por exemplo, o churn é um direcionador estratégico do ano, o NPS, eficiência operacional. Então, tudo que a gente vai buscar de investimento ou execução, primeira coisa, ele precisa estar ligado a um direcionador estratégico. Sim. Porque senão eu estou fazendo algo ou eu não deveria estar fazendo, ou está faltando um direcionador estratégico. Se a empresa, neste ano, né, não está com o foco dela nesse tema, então provavelmente esse é um assunto que a gente não deveria olhar agora. E aí, através disso, a primeira coisa, está ligado a um direcionador estratégico? Está. Tem ROI? Tem. Como que a gente vai medir? Qual que é a foto do dia? Se eu entregar isso, como que eu vou medir na sequência que eu tive o resultado? Né? Então, quando a gente discute sobre ROI, a gente tem um direcionamento muito claro. Tudo aquilo que tem um payback de 12 meses, a gente vai fazer. Mas nem tudo sempre dá ROI. Então, quando a gente está falando de NPS, por exemplo, você não vai conseguir medir ali naquele momento diretamente um ROI. Talvez você vai ter 2 pesquisas ou 3 pesquisas de NPS à frente, após você entregar aquilo, onde você espera que a sua nota aumente. Então, tem todo um trabalho de abrir, entender detrator, entender o que de fato afeta, e aí, ok, eu preciso fazer um investimento aqui, preciso melhorar uma solução nesse tema, e com isso é esperado que eu tenha menos detratores para este ponto em 1 ou 2 pesquisas. E aí passar acompanhando isso, né? Então, a gente tem esse olhar sobre esse tema. Sensacional. E dentro desse planejamento, a gente está falando, obviamente, olhando para um planejamento de TI, né? De tecnologia, mas a tecnologia, ela não é um setor isolado, né, da empresa. Ela se conecta com todo o negócio, né? E aí, às vezes, por exemplo, a gente tem dentro da empresa um olhar sobre sustentabilidade. E a tecnologia, ela tem que se adequar a essas novas políticas, porque faz parte das necessidades do nosso mundo, né? E como que é esse equilíbrio, né? Como olhar para a sustentabilidade, para crescimento, desenvolvimento e tudo conseguir caminhar de uma maneira confortável. Morales, se você puder começar. Sim. Acho que sustentabilidade, o que guia, né? E onde acho que todo mundo que trabalha com orçamento em tecnologia faz esse equilíbrio. Bom, eu preciso inovar, mas eu preciso manter os meus sistemas operacionais disponíveis no momento que o meu cliente precisa, né? E toda a parte governança, segurança e ESG. Acho que é ali que está muito do jogo, né?
Então, acho que quando a gente fala de segurança, por exemplo, muito conceito de segurança by design, né? Então você já desenvolve o sistema pensado nesse tema. Perfeito, legal. Porque começa a virar cultura, né? Então isso. você não vai discutir, eu preciso lançar, eu lanço rápido, abro mão da segurança. Você cria dois problemas, né? Uhum. E a parte de ESG, principalmente dentro dessa empresa, não é não é um fator a mais, é um fator super estratégico, né? A Cimpress tem um olhar para ESG muito forte. A gente tem um programa, o Carbon Neutral, né? Então, através do Carbon Neutral, a gente neutraliza 100% da pegada de carbono de todo o parque que a gente tem dentro de cliente. Então, isso é um ESG, né, forte. A gente tem um programa... Você já proporciona isso para o cliente, né? Já proporciona uma coisa isso que você tira do colo dele, isso. Né? A gente tem economia circular de equipamento. Então, todo equipamento que volta para a gente passa dentro de um laboratório, onde a gente faz toda a homologação, validação, troca de peças, memória, HD, o que for necessário para aumentar a vida útil do equipamento. Então, eu tenho menos lixo eletrônico sendo colocado no mercado. Sim. E a gente tem toda uma inteligência também de logística reversa com destinação correta para retorno de resíduos, de toner, de equipamento, de peça. E o descarte todo está dentro da ISO 14001, que gere esse programa, né? A gente chama internamente de SIM sustentável. Então, ESG dentro dessa empresa é algo estratégico e levado bem a sério. Pô, sensacional. E para vocês, como que é isso, Rogério? É um pouco diferente, né? Como a gente não tem uma frota própria de carros, a gente tem parceiros, a gente acaba controlando, orientando e treinando os nossos parceiros. Então a gente tem uma área de parceiro forte dentro da Prestex, que ela fomenta todo esse acabouço de ESG com esses parceiros. Olhando para dentro de casa, a gente tem algumas iniciativas de ESG, mas é muito voltada para equipamento, para sistemas, para segurança, para o colaborador, para que eu consiga fornecer para ele ali um ambiente saudável. Então a gente tem iniciativas internas, mas eu acho que o nosso olhar é muito externo com essa gestão do nosso parceiro para uma pegada de carbono, para uma sustentabilidade mais forte, um atendimento melhor ao cliente. E faz total sentido, né? Ainda mais quando você lida com diversos fornecedores dentro do seu fluxo, quando você coloca esses fornecedores para se adequarem também a políticas conectadas ao ESG, né? Você está criando toda uma cadeia que está evoluindo e melhorando, né, para o mundo todo. E na logística, né? O Rogério sabe melhor do que eu. Frota cheia, né? A gente fala. Caminhão sempre lotado com mercadoria. Se ele vai cheio e volta vazio, você está em ineficiência, está poluindo, né, com diesel e demais na natureza. E, então a inteligência, quando você trabalha em inteligência logística de malha, como o Rogério falou, ali você também tem uma tocada de ESG de não manter veículos em rua rodando vazio. Né? Acho que esse é um ponto para colaborar. Bem importante. E como manter, por exemplo, esse olhar para os colaboradores, né? Porque isso a gente está falando de cultura corporativa mesmo, né? E isso não pode estar só no board, né? Isso tem que estar dentro da empresa. Vocês têm esse olhar de dividir isso com os colaboradores para que o time todo entre nesse mindset, né? Sim. Bom, todos os programas que a gente falou, né? Do Sim Sustentável, todos os nossos funcionários são treinados, né? A gente tem a universidade interna, então todos são programas onde todo mundo assim que entra obrigatoriamente faz o treinamento para conhecer, e aí vai desde fundo de tela, sempre falando sobre Carbon Neutral, os demais, copos dentro do escritório, cada um quando entra tem um onboard na empresa, então ganha um copo, né, sua caneca, a gente não trabalha com copo plástico, então café, tudo no dia a dia é pensado sobre o tema, e está dentro da nossa essência, porque como a gente está trabalhando com hardware as a service, o tempo todo, no retorno desse hardware, no retorno de um toner, no retorno de um equipamento defeituoso que não vai ser mais colocado, então você tem todo o descarte dentro do
dos nossos programas dentro da ISO 14001 que eu comentei. Legal. Então a gente acaba vivendo isso na essência, né, no dia a dia. Sensacional. E hoje a Prestec, ela tem quantos colaboradores hoje? Nós estamos em 73, cara. É uma operação pequena, enxuta. 73 E colaboradores. vocês estão em São Paulo? Em São Paulo. A gente tem unidade na Berrini, na Pedro Bueno. Tem umas pessoas no Sul. A empresa é do Sul, originária. E algumas pessoas em Recife, se não me engano. Entendi. Está espalhado pelo Brasil. Sim, pelo Brasil. Mas justamente porque é uma equipe descentralizada ou porque a logística que vocês operam estão em pontos estratégicos do Brasil? Em pontos estratégicos. A gente pega algumas regiões que são estratégicas para a logística e a gente coloca pessoas nessas áreas. Para a gente ter pontos de captação de parceiro, para a gente ter pontos de coleta e entrega, para que a gente consiga usar essa malha com mais eficiência. Perfeito. E voltando para o nosso planejamento aí para 2026, aí é dica de vocês, tá? É realmente para ajudar a nossa audiência. Tem um momento ideal de quando começa esse planejamento? Esse planejamento para o próximo ano, ele tem que já ser pensado no primeiro semestre, no meio do semestre? Como que vocês dão esse olhar? Se você puder começar, Rogério. Vamos lá. Que baita pergunta, hein? Eu acho que esse é um exercício diário. Eu acho que um bom gestor, um bom líder, ele não pode perder esse norte nunca, né? Esse termômetro nunca. Uma vez que você perdeu, quando chegar a hora, você está despreparado. Você está desconectado da estratégia, você está desconectado das suas necessidades e da necessidade do negócio. Então, eu acho que a receita ideal, no meu ponto de vista, é você ali, mês a mês, mas a cada trimestre, que a cada fechamento de quarter, você fazer uma revisão, você alinhar as tuas expectativas do negócio, do teu time, já ir se preparando ali para o planejamento. Lá a gente tem costume de fazer revisões ao meio do ano. Legal. E aí já começar ali em setembro, outubro, falar de movimentação de orçamento, para que a gente consiga sempre atingir o objetivo de dezembro, tá tudo fechado. Sim. E aí a gente começar já, passando ali as datas festivas de dezembro, em janeiro já começar a olhar para o orçamento. O ano não começa depois do carnaval, Exato, né? não, eu acho que esse é o grande desafio, o grande exercício, de você se manter conectado. Legal. E para você, Morali, como que é esse olhar de planejamento? Eu compartilho bastante com a visão do Rogério, acho que o planejamento é vivo, né? Por mais que a gente desenhe um planejamento, ele nunca é uma linha reta, né? Então, por isso que é importante ter os objetivos onde você deseja chegar, mas no dia a dia, muito das coisas que você tem para investir, às vezes está atrelado à receita, e às vezes a receita não chega e você precisa. Então, é um planejamento sempre vivo, é importante saber onde você pretende chegar, e em cima disso está sempre ajustando a rota, né? Então, outra dica que a gente pode dar, assim, para o ano que vem, eu acho que a gente bastante olhar para a inovação, né? Garantir, eu acho que para a inovação a gente precisa ter aquele olhar de tudo que é fundação para a inovação. Então, cuidar, como você trouxe, do dado, né? Acho que o dado é o grande guia. Quando a gente vai falar de IA, por exemplo, a IA sempre vai precisar de um sistema que fornece APIs e de um dado íntegro, né? Então, quando você cuida dessa fundação, você está muito mais próximo e muito mais preparado para acelerar rápido com novas tecnologias. Então, eu acho que esse é uma das coisas que a gente vem fazendo e tem um olhar muito forte de cuidar dessa fundação para poder acelerar a inovação. Né? E outro programa que a gente tem, também buscando sempre democratizar a inovação para todos os colaboradores, através de programas e de um departamento que está dentro da tecnologia de fomento de inovação. Perfeito. Assim, a ideia não é nem aprofundar nisso, né? Mas como a gente está falando de informação, geração de dados, então, inclusive, acho que seria legal a gente fazer um programa só para falar de segurança, né? Mas como que é, por exemplo, lidar com esses dados? São dados que são gerados por vocês, mas muitas vezes dados de clientes externos, né? E aí você tem que garantir a segurança disso. Como que é esse olhar dentro da tecnologia para você, né, na hora de fazer a gestão disso e entender como que vai ser isso no decorrer de um ano, por exemplo? Esse é um ponto muito importante, né? A gente tem normas regulatórias que olham para isso, né? A LGPD está aí. Tem uma série, tem uma camada de coisa. Acho que é um assunto para um episódio específico, porque senão a gente vai gastar horas aqui. Mas a gente tem esse olhar
para LGPD dentro da empresa, tanto no que transita em sistema, em camadas de front, em camadas de back. Mas a Prestex em si, a gente atua muito no mercado B2B. Então, o tratamento de dado para B2B é diferenciado. Né? Quando eu estou falando de um B2C, já é um pouco mais complicado. Eu tenho que tomar alguns cuidados a mais, porque eu estou lidando com dado de consumidor final. Sim. Eu acho que quando eu estou lidando com dado de empresa, a gente tem sim cuidados, mas eu acho que ele é um pouco mais fechado ali, é um ciclo. É um pouco mais leve essa tratativa, mas é indispensável esse olhar sempre e revisar, né? Eu acho que dentro das nossas corporações onde trabalhamos, a gente tem muito legado, muita tecnologia que às vezes fica distanciada do nosso olhar estratégico, e eu acho que é sempre revisar, é olhar para como é que está a tratativa de dado, o transicionamento desse dado, a comunicação, quando você tem bastante integração, principalmente de API, ter esse olhar de segurança, como é que você está tratando, se tem criptografia, se tem segurança desse dado, se o armazenamento desse dado está sendo feito corretamente, se o descarte desse dado está sendo feito corretamente. Perfeito. Então, acho que a gente tem que ter esse semáforo aí sempre em alerta. Com certeza, com certeza. Aqui durante a nossa conversa, Morali, você falou sobre democratizar, né? Você pode aprofundar um pouquinho mais pra gente como que isso pode ser essencial, por exemplo, para um negócio, para um planejamento, para um próximo ano? Sim, quando a gente fala sobre democratizar a inovação, né? O que a gente quer falar, né? Dentro de casa, dentro dessa empresa, a gente tem tem alguns programas, né? A gente chama de SimLab, e a gente, dentro desse programa, a gente lançou esse ano um programa chamado Café com Inovação. Então, o que é o Café com Inovação? Ele acontece quinzenal, então acontece às quintas-feiras, quinta sim, quinta não, às 11 horas da manhã. Então, ele sempre está marcado e tudo foi pensado. Por que às 11 horas da manhã? Termina ao meio-dia e a gente quer que as pessoas saiam para o almoço com os colegas, com tudo aquilo que ele entendeu, que ele aprendeu, para conversar ali. Então, o que é esse programa? A gente traz grandes players de mercado, grandes empresas de tecnologia, e a gente convida, ninguém é obrigado, não é um convite obrigatório. A gente tem toda a média gestão e alta gestão convidado a participar, remoto, né? A gente tem gente espalhada no Brasil inteiro, e dessa maneira a gente democratiza também, leva o mesmo nível de conhecimento para todo mundo. Legal. Então essas empresas vêm falar sobre IA, por exemplo, sobre agentes, né? Porque a gente teve o RPA, teve a IA, e agora é o agente, que é a junção de ambos, né? Hiperautomação. Então a empresa vem com focos para falar sobre aquela tecnologia específica, e depois a gente é muito focado em case. Então, a empresa vem, traz case real, dor real, que ela solucionou usando essa tecnologia. Para quê? Para fomentar em todos os nossos supervisores, coordenadores, gerentes, analistas, todo mundo olha para aquilo e fala: nossa, eu poderia aplicar essa solução num problema real que eu tenho dentro de casa. Legal, a pessoa se enxerga ali, né? Exatamente. E a gente, como tecnologia, tem buscado ser um facilitador e não um bloqueador. Perfeito. Então, o que eu faço? Trazendo a empresa para falar, eu dou a oportunidade para essa empresa, eu falo: olha, eu vou colocar, em média, a gente está colocando 110 pessoas na sala virtual. Você tem 110 leads. Então, você vem aqui, fala sobre a tecnologia, a gente faz a curadoria das pautas, para a gente, cada quinzena, ter uma pauta diferente da outra. E eu permito que todas as pessoas que olharam para isso, falaram: isso é uma dor que eu tenho, isso pode ser resolvido, se conectar diretamente com a empresa e fazer um MVP, uma POC. E a gente, como tecnologia, fica próximo, e se aquilo vai para produção, a gente faz toda a governança. E nisso, eu estou ali como facilitador. Precisa de uma API para poder fazer MVP? Eu providencio a API. Precisa de um dado? Eu providencio o dado. Então, com isso, a gente começou esse programa em setembro. A gente já tem 11 ideias mapeadas que as áreas usuárias trouxeram. Então, a gente faz ali um ajuste ali para aquela ideia estar em pé, traz as empresas que apresentaram, e aqui agora a gente está tocando MVPs, POCs, resolvendo de fato, vai para a produção. Pô, que legal isso daí, né? Você está aquecendo o mercado, né? Sensacional, gera insight. Eu acho que você desenvolve e fomenta o pensamento criativo do teu time, da tua liderança, que eu acho que sai um pouco fora da caixa, acho que, pô, sensacional. E o time é engajado,
tem muitas perguntas, então as empresas vêm e tem hora que a gente perde até o controle. Precisa terminar ali meio-dia, vai até meio-dia 15, meio-dia 20, as pessoas levantam a mão, perguntam, tenta trazer alguma coisa já real do uma dor dele. Então tem funcionado super bem, foi um jeito que a gente encontrou para fomentar inovação, né, de maneira mais horizontal, e dessa maneira é uma das maneiras que a gente democratiza, né? Mas isso é para público interno hoje? Público interno. E aí vocês trazem parceiros de fora para compartilhar seus cases. Exatamente. Pô, isso é muito, muito legal, porque é isso, você está alimentando o seu público interno com inovação. Dando voz, né? Dando voz porque no dia a dia... Ele sente as dores, ele sabe as necessidades reais ali. Se tecnologia tem que entrar no setor financeiro para entender como funciona e propor uma inovação. Depois tem que entrar no marketing, entender para propor uma inovação. A roda gira muito rápido, não dá tempo. Então, quando você traz o público e coloca a tecnologia de frente para ele, todas as possibilidades, quando a gente está falando do que a gente está falando de fato? Onde a gente aplicou de fato? Qual foi o problema real de fato resolvido? Então, a gente busca trazer, assim, se é para trazer inovação, eu gosto onde mexe no ponteiro de fato. Não fazer porque quando a gente faz uma inovação pequena, dentro de um setor outro, fica muito ali. Quando você traz e consegue mudar o número da empresa, trazer impacto, é relevante e começa um habilitador. Se funcionou, então tem mais, vamos dizer, mais crédito, continua, né? Vamos buscar mais. Então a gente tem buscado bastante fomento de inovação, dessa maneira mais horizontal e democratizando a informação, conhecimento para todos e dando voz a todos. Todo mundo pode aplicar uma ideia. Se a ideia fica em pé, resolve um problema real, e aí eu não me apego somente a IA. A gente sempre fala isso, cara, existe um problema real, precisa ser resolvido. Quais tecnologias a gente pode usar? Muitas das coisas é resolvido com bom ACR, né, um leitor ali de documento, que chama depois uma nova função. Pronto, isso é inovação. Acho que fazer aquilo que você sempre fez de uma maneira diferente, que seja mais eficiente, é inovar. Com certeza. Pode mudar o processo, você pode mudar a tecnologia, usa a tecnologia como um habilitador, mas não se prende, eu tenho que ter a IA. Mas para resolver, qual o problema? Precisa resolver um problema real. Então, acho que essa é uma maneira que a gente está buscando, e estamos tendo sucesso, estamos tendo sucesso. Legal, fica a dica aí pra galera que tá ouvindo a gente, acompanhando a gente, é muito legal esse depoimento, porque é inspirar, né? E aí, se você puder levar isso como para dentro do seu próprio negócio, cara, como para gerar novas soluções, novas tecnologias e inovação, é isso, né? Você sempre criar algo novo, você não precisa inventar a roda, né? Exatamente. Só precisa achar um jeito novo, às vezes, de usar aquela roda. É isso. Faz isso, muito legal. Sensacional. E dentro aí do planejamento, queria pedir uma dica para vocês, na verdade, né? Até se você puder passar pra gente, Rogério, um olhar que, de repente, quem está fazendo planejamento hoje para 2026, principalmente na parte de softwares, né, ou novas tendências, que dica que você daria de, não deixa isso de fora, tenta encaixar isso de alguma maneira na sua rotina, dentro do seu negócio, ou independente do negócio, né? Se você puder trazer essa dica para despertar aí pra galera, acho que seria legal. Você pode compartilhar com a gente? Claro. Eu acho que tudo pivotado em cima de IA, né? Eu acho que hoje a IA nos proporciona uma acelerada grande para a gente trazer a parte de inovação. Eu acho que, mais uma vez, isso combinado com algumas outras tecnologias, e pode ser tecnologia que a gente já tenha dentro de casa, acho que para a gente também evitar um investimento alto, talvez, é você combinar, e eu acho que o olhar é muito voltado ao cliente. Né? A gente está trabalhando bastante em iniciativas onde eu faço o atendimento do meu cliente de uma forma automatizada. Eu acho que isso gera eficiência e resultado para o negócio e melhora a experiência do cliente, né? Porque hoje o perfil dos clientes está mudando e mudando muito rápido. Poucos anos atrás a gente ligava, o cara gostava de falar no telefone. Hoje, se você liga, ninguém atende. A gente tem esse... Você manda mensagem para... Eu posso te ligar? Exato. A gente tem esse monte de números aleatórios que ficam ligando em celulares que você já nem sabe quem é mais. E aí você fala, cara, tocou, eu nem olho para saber. Se não é nome conhecido, minha esposa, meu filho, eu não vou atender. Né? Então, isso mudou, o perfil do cliente mudou. Então, acho que a gente tem que estar com um olhar
afiado, né, e atualizado para esse novo perfil de cliente. E eu acho que IA, combinada com automação de processo, com API, olhando para dentro do teu parque de sistema para dar informação ali rápida para o teu cliente, eu acho que esse é o grande trunfo, aí eu acho que é a grande inovação que a gente tem para trabalhar em 2026. E a IA, não a IA pela IA, né? Porque muitas empresas falam, não, tem que colocar IA em tudo. Na verdade, a IA com intencionalidade, de entender como isso vai melhorar o seu processo, de trazer agilidade ou melhoria para o cliente final, né? Então, acho que é o veículo, né? Isso. Mas não é o destino, vamos dizer, não é o final, né? É a ferramenta que vai te auxiliar. Né? Exatamente, mas primeiro onde eu quero chegar, qual o problema real de negócio eu vou resolver, deixa eu olhar agora o que tem disponível de tecnologia no mercado, e pode ser uma IA, mas pode ser uma RPA simples, pode ser uma mudança de processo, né? E eu acho que tem que experimentar. A gente está experimentando bastante. Dentro da cozinha nossa, no desenvolvimento de software, usando tecnologias como o Copilot GitHub, que apoia, né, o desenvolvedor na codificação. Estamos experimentando ferramenta para ajuda de escrita de história, né, para desenvolvimento de software, colocando já critério de aceite, colocando as regras de negócio, você dá a entrada de estrutura, criando cenário de teste de maneira automatizada usando IA. Então, assim, tem que experimentar, mas no final do dia tem que ter um KPI claro e que você vai melhorar ele. Acho que é assim que você consegue, de fato, ver valor e vender a solução em si, né? Legal. E para Simpress, tem alguma dica? Pode ser, de repente, até hardware, né? Não precisa descer o software. Que você fala assim, cara, se você está hoje fazendo planejamento, dá uma olhada nessa linha aqui sua, tal, que isso pode te ajudar a crescer em 2026. Eu acho assim, de maneira geral, a gente fala, acho que nunca negligenciar o básico. Então, ter sistemas que são confiáveis, estão sempre disponíveis para quando o cliente necessita, acho que é um primeiro olhar que você nunca pode negligenciar. Como eu falei, tudo que você quer acelerar de inovação, você precisa ter uma base sólida. Né? Então, modernizar a sua infraestrutura, ter qualidade de dados, sempre vai te habilitar a experimentar e testar e colocar em produção mais rápido. Né? E um mecanismo que a Simpress pode ajudar todos os clientes é ajudar o cliente a focar naquilo que é o negócio dela. E deixa que a gente cuida do que a gente é especialista. Perfeito. Então, hardware as a service. A gente cuida da operação, da qualidade do funcionamento daquele produto por todo o período, em qualquer lugar do Brasil. E o cliente foca naquilo que é o negócio dele. Né? Então, aquilo que ele sabe fazer, né? Aquilo que ele sabe fazer. Eu acho que essa é a maior dica. Sensacional. Gente, obrigado. Eu acho que esse programa vai realmente enriquecer aí a nossa audiência, ainda mais para quem está fazendo o planejamento aí, olhando para 2026. Vocês poderem ter compartilhado a experiência de vocês, o conhecimento de vocês foi muito importante. Quero agradecer a presença, Morali, Rogério. Se quiserem se despedir, deixar últimas palavras, fiquem à vontade. Sim. Cara, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar nessa manhã agradável, nesse bate-papo. Morali, por ter me chamado aí, amigo de longas datas. E Prestex, se vocês, quem tiver curiosidade aí, pode entrar no prestex.com.br, se acha o que é a Prestex, o que a Prestex pode ajudar o teu negócio. E eu acho que é isso. Obrigado. Sensacional. Não, obrigado. Obrigado, Rogério, por ter aceitado o convite. E como a gente falou, fica a dica, foca no seu negócio e deixa que a Simpress cuida da base computacional para você. Maravilhoso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.